Bom dia, obrigado pela presença de vocês. Satisfação sempre receber vocês aqui na B3, nesse workshop, que é quase já uma tradição, em que nós alinhamos com vocês basicamente as nossas expectativas em relação à supervisão de participantes para avaliar o cumprimento das normas de acesso ao mercado. Temos tentar voltar aqui. Opa, voltou. Nosso workshop ele está dividido. Antes de começar a falar no workshop, o evento está sendo transmitido por streaming. Então, o pessoal que está à distância, que quiser enviar perguntas, envie perguntas para BSM minúsculo @bsm-bvm, não é underline, é hífen, traço, bsm-bvmf.com.br. Repetindo, bsm@bsm-bvmf.com.br, ou pelo telefone 011 25 65 61 44. Repetindo, 25 65 61 44. Podem enviar as perguntas ao longo da apresentação. E, por favor, aqui também, fiquem à vontade. A cada final de bloco haverá um período de perguntas, mas fiquem à vontade também para fazer as perguntas ao longo da apresentação, se vocês considerarem necessário. A programação, na parte da manhã, nós iremos até 12h30 e retornaremos do almoço às 14 horas. A parte da tarde irá até às 17h e terminará depois de uma sessão de perguntas e respostas. Esse material utilizado aqui será divulgado no nosso site. Haverá também uma publicação de um ofício circular em relação a algumas orientações, alguns alinhamentos de expectativa para 2018. Haverá uma publicação de um ofício circular tornando pública essa expectativa. Com isso, fica claro o alinhamento dessa expectativa. No lado de vocês, fica melhor para trabalhar na instituição de vocês, qual é a expectativa, principalmente as áreas de compliance e tudo mais. A novidade dá um panorama do que vocês verão aqui hoje. Antes de passar para o pessoal da auditoria, Hannah, Samantha e Vivian, para falar em detalhes da apresentação. Em 2018, nós teremos as seguintes novidades. Mas antes de falar de 2018, deixa eu falar de 2017. Em 2017, nós criamos a Câmara Consultiva do Mercado. Algumas instituições estão representadas lá, 18 instituições, 20 instituições. Essa Câmara tem sido importante para a BSM, importante no alinhamento de expectativa com vocês. Algumas coisas discutidas na Câmara Consultiva já foram implementadas, como a dispensa por processos, os compartilhamentos, né, das nossas ferramentas com vocês. E minha avaliação é muito positiva e tenho muita satisfação, né, com essa interação. É a maneira que a gente decidiu para formalizar essa interação com os supervisionados. Então, eu pediria que, na medida do possível, vocês interagissem com essas demandas, interagissem com os membros dessa Câmara Consultiva para encaminhar essas demandas, né? Isso sem prejuízo do encaminhamento direto das demandas com a BSM. Nós levamos para lá também. Quais são as novidades em 2018? A primeira novidade é a integração das auditorias
segmento CETIP, né, segmento balcão, com o segmento bolsa, né? Nós prometemos isso para vocês e vamos executar em 2018. Isto permitirá a redução do custo de observância pelo aspecto otimização do tempo. No entanto, isto não é uma panaceia, é necessário que a instituição esteja integrada. Sem nenhuma integração, o que teremos de benefício é a concentração do período de auditoria numa mesma janela de tempo. Mas, na medida que os processos são integrados ou corporativos, nós não auditaremos 2 vezes o mesmo processo para determinadas categorias de acesso, seja intermediação, registro, custódia, depositária e por aí vai. Então, haverá esta possibilidade, mas a intensidade da sinergia, vamos dizer assim, observada, dependerá também de quão integrado está a instituição, né? Vocês sabem, existem instituições que têm múltiplos acessos aqui na B3 e elas são silos no grupo. São silos, são sistemas distintos, processos distintos, equipes distintas, muitas das vezes endereços distintos. Então, procuraremos capturar nas reuniões de abertura exatamente isso, mas isso depende dessa integração. Então, esta é uma primeira novidade que nós teremos, será detalhada aqui ao longo do evento. Outra novidade é levar as auditorias eletrônicas, os testes eletrônicos, para o segmento balcão. A nossa ideia é desonerar a auditoria em campo. Desonerar significa menor tempo possível na auditoria de campo. Então, aquilo que puder ser feito eletronicamente será feito. Conciliações, verificação de completude, de registros e essas coisas. Então, vocês terão aqui também tem lugar aqui na frente. Vocês terão também um pedido nosso de bases de dados, periodicamente, né? Esse envio dessas bases periódicas nos permitirá fazer esse acompanhamento indireto ou eletrônico. E nós percebemos isso como vantajoso para vocês, dependendo da maneira, há até a possibilidade de vocês não acionar, considerar só o envio das nossas informações como sendo o controle próprio. Nossa ideia é fazer esses acompanhamentos de 12 vezes ao ano, e isso permitirá também um avanço na linha dos compartilhamentos de indicadores que já temos com vocês. Então, haverá também, num primeiro momento, uma demanda inicial para vocês, que depois haverá recorrência. Mas isso, no momento certo, logo no início do primeiro trimestre de 2018, nós voltaremos com vocês para dar detalhes dessa informação e do que demandaremos. Então, essa é uma outra novidade também dos testes eletrônicos no segmento balcão. A cobertura do segmento balcão também, ampliaremos a cobertura de determinados produtos. Por exemplo, CDB, CDI também entrará nesta cobertura, pois, na medida que se eletronifica as auditorias e faz uma auditoria à distância, isso permite, máquina trabalhando, isso permite uma cobertura de 100% dos produtos. Isso dará para vocês um diagnóstico mais acurado, um diagnóstico preciso, saindo da amostra, do ponto de vista da conciliação e da completude. Do ponto de vista da conciliação com documentação, aí sim é por amostra, porque é um trabalho mais intensivo de mão de obra, e esse nós faremos no cronograma das auditorias. Então, essa é uma outra novidade que acontecerá em 2018. Vocês terão aqui
a exposição sobre as alterações do novo roteiro básico publicado ontem, né? Vocês vão, em detalhes, será discutido aqui essas alterações, o propósito da alteração, o porquê, as expectativas, o que se espera do participante a respeito, né? A maior parte dessas alterações vocês já sabem, porque foram anunciadas ao longo do ano para vocês. Em boa parte, essas alterações também vieram como sugestões de vocês e foram incorporadas ao roteiro. Então, não há nada que vocês, não, pelo menos, já não tenham escutado. Uma outra novidade que eu considero importante é o feedback de vocês em relação à auditoria. Em 2018, nós vamos aplicar, ao final de cada rodada de auditoria, um questionário de avaliação da auditoria. Esse, para a gente, isso já acontece de maneira facultativa e informal, né? Recebemos já feedbacks, tantos feedbacks, críticas, reclamações, né? Feedbacks negativos e positivos. Em boa parte, isso ocorre também na reunião de fechamento ou até ao longo da auditoria, mas nós queremos formalizar isso aí. Para a gente formalizar isso aí é importante, até para saber ter um número desse feedback e, a partir dali, trabalhar nas coisas mais demandadas. O feedback será anônimo, para dar mais conforto, né? E utilizaremos as ferramentas que já existem não sei se respeito, Monkey Survey ou coisas parecidas, tá? Mas também, no momento adequado, nós entraremos em contato com vocês até para sugerir de vocês perguntas, temas a serem tratados, tá? É uma experiência que nós consideramos positiva e permitirá um diagnóstico melhor, até para se levar na Câmara Consultiva as prioridades do que a gente tem que tratar com vocês, né? Toda vez que tem um evento, isso é natural, há um receio de fazer os comentários, então, num ambiente mais restrito, vamos dizer assim, esperamos que esses feedbacks venham e, com base nisso, nós estudaremos as sugestões e aprimoraremos, se for o caso. Então, essa é uma outra novidade de 2018. Outra novidade nós teremos uma experiência em objetivar algumas decisões de auditoria, né? Isso acontecerá basicamente com a parte de ordens. Nós já temos um bom histórico a cada ano, desde 2012, da média de ausência de ordens, a média por participante, a média do mercado. Isto só cai, né? Ele começa próximo a 20%, hoje está em 4%. A máxima começou em 80%, mas ainda temos 45% em alguns casos. E nós decidimos, juntamente com o CVM, fundamentalmente foi uma demanda da CVM, eu falarei mais em detalhes isso depois do almoço, divulgar para vocês um número esperado máximo de ausência de ordens, para que vocês saibam que o nível de tolerância máxima anunciado pela autorregulação. Esse número também é um número alinhado com o regulador. Então, este é um exercício ainda importante, mas já é válido, não é um laboratório, já estará valendo o anúncio desse limite e, dependendo do resultado, de como funcionar, podemos ampliar isto para outros elementos. Então, isso também deixa muito mais claro, vamos dizer assim, a função de reação da autorregulação, né? Então, estamos já num movimento, ao longo dos anos, de aumento de transparência com vocês, né? E prometemos para vocês intensificar cada vez mais essa transparência, né?
temos transparência de como proceder, qual a metodologia, como funciona. E uma outra novidade que não será em 2018, mas será agora no próximo mês, é a divulgação total dos testes e base de dados utilizados na auditoria. Nós publicaremos na internet. Muitos de vocês já sabem quais são, porque ao longo das auditorias também fornecemos, se for demandado, mas decidimos publicar todos os testes. Todos os testes que são feitos nas auditorias serão publicados, o roteiro do teste, como é, que base de dados utiliza, qual é a conta que se faz e tudo mais, passo a passo. Isso, para a gente, é fundamental, primeiro, pela transparência, vocês saberem como são avaliados. E compartilhar com vocês a nossa tecnologia, né? E caso vocês queiram reproduzir na instituição, nós vemos como uma boa prática. Sempre costumo dizer que todos os caminhos levam a Roma. Se vocês quiserem preparar a auditoria, preparar o terreno para a auditoria, isto é extremamente válido. Então, isto é uma outra coisa que nós também será discutido aqui. Então, essa é uma novidade do que traremos aqui. E, por fim, eu quero falar no último ponto, que será foco em 2018, são as diligências. Nós já temos, de maneira estruturada, nós já temos com vocês, este ano, nós teremos 5 anos de auditoria estruturada, desde 2018, mesma metodologia, mensurada de maneira comparável. Nós conseguimos já avaliar qual é a média de determinada ausência de qualquer quesito no mercado, vocês recebem isso. Temos condição de fazer isso de maneira mais granular. Se houver interesse de vocês, podemos pegar tópicos e discutir em eventos futuros, né? O que vai ser feito no dia de hoje aqui é discutir já quais são as possibilidades de atendimento de determinadas coisas. Ainda existe muito o mito do extremo atendimento, áreas de compliance extremamente conservadoras, que para a gente só significa custo na nossa avaliação, né? Então, é importante que a gente passe essa expectativa para vocês. Esse evento tem este propósito, para vocês refletirem se vocês não estão criando, né? Criando algo muito excessivo em relação à expectativa de atendimento da norma. Isto parece até um contrassenso, falado pela autorregulação, mas é isso que a gente vê. E é um percentual relevante, né, desse esforço. Nesta mesma esteira, algo que a gente vê que eu acho que cabe fundamentalmente aqui na preocupação, são os compromissos de vocês conosco. São os planos de ação amarrados conosco. Toda vez que nós enviamos um relatório para vocês e pedimos um plano de ação, a nossa expectativa é que você faça exatamente aquilo. Então, em 2018, também haverá, e já em 2016 vocês já viram isso, nós devolveremos algumas respostas, primeiro, incompletas, né? Resposta tem que ser o plano de ação e quando estará feito, no mínimo, e não pode dizer, eu farei os melhores esforços para isso. Nós devolveremos isso. Porque existe instituição que, ano após ano, não resolve o problema. Então, uma coisa é a avaliação inicial, no primeiro ano. A outra coisa é analisar a diligência ao longo dos anos. O que eu prometi é a minha capacidade de entrega. Em outras palavras, é a conduta do gestor, a conduta do diretor responsável, seja ele por que área. Então, em 2018, a gente acha que 2017 já foi tempo suficiente para a máquina se azeitar.
Tá? Então, também, dentro da linha de acertar as expectativas com vocês, em 2018, nós olharemos de maneira extremamente objetiva esta capacidade. O que nós queremos de vocês é o seguinte: me diga o plano adequado, no prazo adequado para aquelas coisas, e nós iremos lá fazer o follow-up, ou seja, na auditoria subsequente, e a nossa expectativa é verificar isso. Nos parece que os planos são muito heróicos, muito grandes, e a execução não tem o mesmo heroísmo, não tem o mesmo tamanho da proposição. Tá? Então, isso é o problema generalizado. Nós não estamos falando aqui de erro de percurso, de mudança de percurso. Isso é perfeitamente inteligível, a mudança de percurso, mas nós estamos falando de o plano continua o mesmo, mas não é executado. Então, vocês, a maioria de vocês são de áreas de compliance que estão aqui ou por stream. Então, se atentem a isso, porque vocês terão expectativas, números esperados, expectativas máximas, testes divulgados, transparência total, o auxílio, né? É quase um help desk, a auditoria. Essas pessoas estão aqui, mais os gerentes que estão aqui, né? 40% do tempo da auditoria é de atendimento ao auditado, durante a auditoria e fora da auditoria. Alguns de vocês não demandam. A nossa expectativa é que quem demanda vai melhor. Quem demanda vai melhor. E a gente, do nosso lado, não é um incômodo, pelo contrário. Do nosso lado, preparações para a auditoria, explicações de como é o teste. Isso não significa, do nosso ponto de vista, perda de independência, mas significa aumentar a tecnologia, aumentar a qualificação das áreas de compliance, que muitas das vezes não dispõem de ferramentas adequadas. Vide incisos 2 e 7 do artigo 6º da 301. Né? Vide isso. Então, há também do nosso lado uma preocupação com a eficácia, com o custo, com a eficiência dessas áreas. Né? E é melhor, como dizem os mineiros, negociar antes. Né? Negociar antes. E esse evento também tem este propósito. Demandem, pergunte. Não necessariamente a coisa acaba aqui. Vocês sabem, vocês conhecem o telefone, a maioria de vocês liga frequentemente e é sempre bem-vindo, e demandem bem. Quem está mais próximo vai melhor. Essa é a nossa percepção, né, acompanhando, inclusive, o resultado da auditoria. Então, são essas as novidades que virão em 2018. Não vou tirar a graça da apresentação, isso é só um panorama do que vocês verão aqui ao longo do dia. Hannah, Vivian e Samantha, com vocês. Bom dia a todos. Deixa eu começar aqui. Só repassando aqui rapidamente a agenda, né? Como o Marcos falou, então, na parte da manhã, a gente vai se focar em 3 assuntos. Aí, aqui, o público-alvo seria tanto segmento de balcão quanto de bolsa. Então, em primeiro lugar, eu vou começar falando do plano 2018. Em seguida, do roteiro básico, então, quais são as novidades, as alterações no novo roteiro básico divulgado ontem pela B3. A gente vai falar também um pouco do mecanismo de classificação, então, algumas alterações previstas aí para a classificação desse ano. E aí a gente vai ter a pausa para o almoço, e aí, na sequência, a partir das 2h, a gente vai falar de vários assuntos, vários processos, que aí é um compilado das principais dúvidas, né, das principais perguntas do mercado. Então, é isso que a gente vai falar à tarde. Então, começando com
auditoria em 2018. Então, em 2018, nós vamos otimizar as auditorias, e aí todas as auditorias, todos os acessos do participante, eles serão auditados no único período. Então, para 2018, nós temos basicamente 4 categorias de acesso que nós vamos supervisionar. Então, no segmento Bolsa, são os participantes de negociação, então, os PNs e os PNPs. Aí, aqui, né, como um período padrão, aí, especificamente essa categoria, a gente tem aí uma auditoria entre 4 até 6 semanas. A gente tem uma novidade, que é o depositário do agronegócio, né, que são os armazéns que fazem a liquidação física. Então, essa é uma segunda auditoria prevista para 2018 no segmento Bolsa, que aí a duração é até 3 semanas. E no segmento de balcão, aí aqui balcão, a gente falando tanto do que era o segmento CETIP, quanto do participante de registro na nomenclatura da antiga BMF-Bovespa, a gente vai ter o participante de registro entre 2 até 3 semanas, aí dependendo da quantidade de produtos, da diversidade de registros existentes naquele participante. E por fim, os participantes sujeitos à requalificação da guarda física, né, que esse é uma categoria específica do antigo segmento CETIP. Então, a gente tem uma quantidade de mais ou menos 24 participantes que estarão sujeitos a essa requalificação da guarda física dos ativos cartulares, e essa auditoria ela seria de até 2 semanas. Isso falando individualmente dos tempos de auditoria. Aí, considerando essas 4 categorias, o que a gente vai ter? A gente vai ter possíveis situações em que esse tempo de auditoria ele pode ser otimizado. Aqui, o principal exemplo é no caso em que a gente tem vários participantes dentro de um mesmo conglomerado, ou de uma instituição que tem vários acessos, um ou mais daqueles 4 acessos que eu acabei de mencionar. Então, aqui, no caso, a otimização se a gente tiver processos em comum entre essas instituições, a auditoria vai unificar o levantamento de processos e os testes de auditoria. Então, com isso, dependendo do nível de otimização, nós vamos reduzir esse tempo de auditoria em campo. Esse nível de otimização ele vai depender muito da estrutura do participante. Então, a gente tem desde o participante em que os processos eles são distintos, não tem essa unificação dentro da estrutura. Então, aí, provavelmente, a otimização ela vai ser mais baixa. E, por outro lado, no outro extremo, nós temos participantes em que vários processos eles são comuns ou são feitos pelo conglomerado. Então, por exemplo, cadastro, compliance, parte de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, nesse caso, a auditoria vai ser feita uma vez. TI também, existe bastante sinergia, então é isso que vai considerar. Entretanto, os relatórios de auditoria eles vão ser separados, não vão ser unificados. Então, para cada uma daquelas 4 categorias de acesso, nós vamos emitir relatórios em separado. Então, aqui, somente para ilustrar aqui um exemplo. Então, imagina uma situação em que, no mesmo conglomerado, nós temos uma corretora, uma DTVM e um banco, né? E aí, todas essas instituições elas têm algum acesso, tanto no segmento Bolsa, quanto no segmento de balcão. Então, o que vai acontecer é que, no período máximo de até 6 semanas, nós teremos essas auditorias sendo executadas juntamente, em paralelo, né? Então, a gente pode ter, num período máximo de até 6 semanas, por exemplo, a auditoria do PNP, corretora como PNP, isso vai gerar um relatório 1, por exemplo. Num período menor, né, por exemplo, de até 3 semanas, a gente teria, por exemplo, a auditoria do mesmo conglomerado, auditoria do banco no mesmo conglomerado, aí num período mais curto.
de até 3 semanas. E, por exemplo, vamos supor que existe uma DTVM também dentro do mesmo conglomerado, que também ele faz registro de ativos aqui no segmento de balcão. Então, é uma outra auditoria, um outro relatório. E, por fim, vamos supor que esse mesmo banco ele tem a qualificação para guarda física. Então, isso também ele seria feito nesse mesmo período de 6 semanas. Aqui, para todos esses acessos, a gente vai fazer uma única reunião de fechamento. Então, a ideia é que nós façamos o fechamento das auditorias no único momento. E aí, esse prazo máximo do início da auditoria em campo, que seria aqui, digamos, o D0, até a última auditoria, até o término da auditoria mais longa, então, esse prazo ele seria de, no máximo, 90 dias. Aí, 90 dias aqui, a gente tá falando de desde o início da auditoria em campo, execução, validação, a reunião de fechamento e emissão do relatório final. Então, 90 dias termina com a emissão e envio do relatório final de auditoria, aqui nesse exemplo desses quatro acessos. Pois não? Também. A gente tem alguns casos em que, no mesmo conglomerado, a gente tem, por exemplo, um PN e um PNP. Né? Então, isso também seria feito no mesmo período. Então, aqui a proposta é a auditoria ela não exceder esse tempo máximo de 6 semanas, e aí a carga da auditoria ela vai ser proporcional aos acessos daquele conjunto de participantes. E aí, no caso, havendo uma otimização em termos de processos, equipes, pessoas, isso vai impactar na duração. Então, imagina, por exemplo, que o processo de PLD, né, prevenção à lavagem de dinheiro, ele seja comum aqui a essas 4 instituições. Então, a gente faria um único levantamento, né, junto ao responsável daquele processo, né, corporativamente. E aí, o que a gente faria na amostra de auditoria, por exemplo, a gente fazer essa segmentação, essa estratificação conforme os acessos. Ok? Alguma dúvida em relação a esse cronograma? Posso passar? Bom, aí falando aqui especificamente da auditoria contínua, né, no segmento balcão, então isso é uma coisa que a gente já faz há algum tempo no segmento bolsa. Isso também vai ser um dos testes que nós vamos disponibilizar a partir da semana que vem no site. Então, também o layout, a rotina de testes de auditoria automatizada, nós vamos disponibilizar. Em 2018, nós vamos iniciar essas auditorias no segmento de balcão. Então, aqui, essa auditoria ela vai ser, a princípio, de periodicidade mensal. Então, em termos gerais, essa auditoria ela vai ser mensal. E essa auditoria vai consistir no quê? Nós, periodicamente, todo mês, nós vamos conciliar as informações de registro de ativos e de operações no segmento balcão entre o que está registrado na B3 com as informações de cada participante. Aqui, o foco dessa auditoria contínua, em 2018, vai ser basicamente os 2 aspectos que estão aí indicados, item A e B. Então, em primeiro lugar, se os registros estão completos, né? Então, se o registro contém todos os dados, todas as informações requeridas e atualizadas. E, segundo, se existe uma compatibilidade entre a informação que está registrada aqui na B3 e a informação que existe no participante. Aí, o caso aqui na compatibilidade, a gente tem uma avaliação em 2 níveis. Então, a gente tem uma primeira avaliação via auditoria indireta, né, que aí é base de dados com base de dados, e, no segundo momento, na auditoria de campo, a gente vai continuar essa análise de compatibilidade, aí com base em amostra, aí solicitando documentação de alguns registros específicos. Aí, esse segundo momento do teste, ele seria na auditoria de campo.
Esse material também nós vamos divulgar na semana que vem, juntamente com os layouts das bases que nós vamos pedir a partir de 2018. Okay? Aqui, esse material aqui ele vai ficar disponível depois no site para vocês. Então, aqui, o que a gente vai ter no segmento balcão? A gente vai ter uma relação de até 37 produtos que vão ser objeto de avaliação em 2018. Aqui eu não vou falar aqui produto a produto, mas, basicamente, o que a gente tem? A gente tem os produtos que, em algum momento, nos anos anteriores, já foi avaliado, né, pela antiga CETIP. E aí, como novidade, em 2018, a gente tem o CDB IDI, né, que é o que está aí destacado aí numa cor azul diferente. E aí, para cada um desses produtos, aí não quer dizer que eu vou olhar todos esses 37 produtos. O que vai acontecer? Para cada participante, nós vamos identificar quais produtos dessa lista aqui de 37 existe algum registro, né, naquele participante no período que vai ser avaliado pela auditoria. E aí, aqui no caso, a gente está falando dos últimos 3 meses antes do início da auditoria em campo. Então, todo esse detalhamento também a gente vai detalhar no roteiro de testes. Então, todos os ativos que houve registro nesse período dos 3 meses antes do início da auditoria, esse vai ser o escopo da auditoria no segmento balcão. Né? Então, a gente pode ter, desde o participante, que a gente tem aí um desses produtos, ou até os 37. Né? Acredito que não vai ter o participante com esses 37 produtos, pelo menos na última estatística que a gente levantou aí no segundo semestre. A gente tem aí, o máximo que a gente teria aí no único participante seria alguma coisa entre 20 e 25, não mais do que isso. Então, pelo menos com base na informação desse segundo semestre, nós não identificamos alguém que tivesse esses 37 produtos. E aí também nós vamos compatibilizar a duração da auditoria conforme esse escopo. Né? Então, aqueles períodos, né, que a gente informou anteriormente, aquilo seria o período máximo. Então, a gente vai ter a duração compatível com esse escopo. Aí, para cada um dos produtos registrados no participante, a auditoria ela vai avaliar esses 4 aspectos para cada um dos produtos. Então, em primeiro lugar, é o registro do ativo. Então, se existem todas as informações requeridas, todos os dados, todos os eventos relativos àqueles títulos, se estão registrados adequadamente, tanto na B3 quanto no participante. Em segundo lugar, se aquele ativo registrado ele tem um lastro adequado, ele tem um lastro suficiente. Aí, aqui, a gente está falando de análise de documentação suporte. Então, aquele registro ele tem uma documentação, ele tem valores que eles estão suportados adequadamente. E aí, o terceiro item é se as informações de registro aqui na B3 estão atualizadas, né, se elas estão compatíveis exatamente com essa documentação que a gente vai avaliar nas auditorias de campo. E, por fim, os controles de integridade, de guarda dessas informações, sigilo. Aí a gente está falando basicamente aqui de segurança das informações desses ativos. Ok?